senhor. Então, nessa ação penal 502.21.82.33, depoimento do senhor Ronan Maria Pinto. Senhor Ronan, o senhor foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Nessa condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem o direito de permanecer em silêncio. Se o senhor fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também esse é o processo no qual o senhor vai poder falar diretamente e esclarecer os fatos. O senhor prefere falar ou o senhor prefere... Eu prefiro falar, Excelência, e agradeço a oportunidade de estar aqui para ajudar a esclarecer aquilo que for da minha condição. Senhor Ronan, o senhor é proprietário, controlador dessa empresa Expresso Novo Santo André? Sim, senhor. Desde quando, senhor Ronan? Desde eu comecei na sociedade, lá porque existia uma sociedade, em 1997. E o que é essa? É uma empresa de Santo André, né? É uma empresa de transporte coletivo por ônibus, né, na cidade de Santo André. Concessão da município? Era concessão, né, do município e foram 10 anos de contrato, Excelência. De 97 a? De 97 a 2008 e posteriormente teve uma prorrogação, mas muito pequena, aí já teve uma nova licitação. Certo. E ela não continua então no transporte? Não, ela não continua, Excelência. Mas ela continua ativa, a empresa? Ela continua ativa, mas não com o contrato de prestação da concessão. Ah, sim. Senhor Ronan, esse processo aqui tem um fato bastante objetivo, que envolve esse empréstimo que consta formalmente concedido pela empresa Remar à sua empresa Expresso Novo Santo André. O senhor pode me esclarecer os fatos, como ocorreram? Posso, sim, senhor, Excelência. Na verdade, na época havia uma crise, né, no sistema de transporte e eu, em função de várias dificuldades, eu procurei, na época, um banco para que me fizesse esse empréstimo aí. Mas eu estava com dificuldade nos bancos em função já de um problema de exposição política, em função dos fatos ocorridos em 2002 na cidade, certo, que se decorreu do assassinato lá do prefeito e propina. Muito obrigado, Excelência. Obrigado. Então, eu tinha já uma certa dificuldade de operar com os bancos de primeira linha. Certo. E eu fui procurar, de outra forma, conseguir suprir as minhas necessidades. Né? E, então, na verdade, na época, o seu Breno Altman, né, me disse que, falou, olha, eu posso te apresentar aí. Ele tinha outros interesses, né, não nessa questão, mas do conhecimento, e me disse, olha, eu posso te apresentar aí um pessoal que de repente pode suprir, né, as suas necessidades. Certo. E aí me apresentou a Via Invest. Como é que foi isso? Ele levou o senhor até lá ou como foi essa apresentação? Excelência, na época eu não me lembro bem se ele foi comigo até lá ou se ele fez a ponte de como nós encontramos, entendeu? Mas eu fui até a Via Invest, né? Mas ele indicou a empresa ou indicou a pessoa do proprietário lá da Via Invest? Ele falou da empresa, que tinha um conhecimento na empresa, né? E aí me falou do senhor Luiz Carlos Casante. Né? O senhor, antes da história da gente prosseguir, o senhor Breno, ele foi ouvido aqui em juízo e ele negou que tivesse feito essa apresentação para o senhor. Então, Excelência, mas eu posso confirmar com o senhor que realmente foi feita essa apresentação. Entendeu? Eu estou aqui para dizer a verdade e ajudar nos esclarecimentos. Foi feita essa apresentação, sim, senhor. E aí o senhor foi até a Via Invest, então? A Via Invest, exatamente. E como as coisas prosseguiram a partir daí? Prosseguiu o seguinte, eu estive lá, depois encaminhei o cadastro da empresa, né? E depois eles me disseram, o próprio Luiz Carlos Cassante, né, me disse que estava aprovado e que ia estruturar a operação. Quanto tempo mais ou menos entre o senhor ir até lá e apresentar essa solicitação até a aprovação? Eu acredito que uns 60 dias, Excelência. Acredito que foram 60 dias.
E aí, como é que as coisas prosseguiram? Aí prosseguiram o seguinte, aí quando terminou toda a operação, aí é que entra a Remar, você entendeu? Que eu não sabia, né? Aí entrou a Remar, o Luiz me disse, olha, nós vamos fazer aqui, tem uma empresa do grupo tal, né? Que era, na verdade, a Remar, e aí foi feito o contrato com a Remar, de 54 parcelas com 6 de carência, como já é do conhecimento, isso, entendeu? O senhor chegou a conhecer o senhor Oswaldo na negociação do próprio empresa? Não, na negociação não, senhor. Eu vim conhecê-lo depois do contrato pronto. Certo. Eu tenho um contrato aqui que foi juntado até pelo senhor Oswaldo. Vou mostrar aqui só para nós confirmarmos então se é esse mesmo. Então, um contrato 5 anos altos, conhecido pelas partes, entre a Remar e Expresso Nova Santo André. 6 milhões, 54 parcelas. Peço para o senhor dar uma olhadinha. Correto, excelência. Esse contrato. É esse contrato. Eu não estou lendo aqui, mas confere aqui as parcelas. Entendeu? Confere, sim. Isso aqui, Esse contrato, o senhor se lembra das circunstâncias que o senhor assinou? Se levaram até o senhor, ou o senhor foi até lá assinar? Como é que foi isso? Esse contrato foi me levado para mim assinar. Por alguém em particular? Se não me engano, excelência, quem levou esse contrato para mim, foi encaminhado esse contrato, foi o próprio Luiz Carlos. Luiz Carlos Casani. Isso. E a negociação das cláusulas desse contrato, como é que foram? Esse foi o formato que o senhor tinha pedido desde o início? 6 milhões? Foram 54 6 milhões, 54 parcelas, com 6 meses de carência, né? E não foi discutido alguma garantia para esse empréstimo? O que foi discutido, excelência, foi os avais, né? Garantia a empresa Expresso Nova Santo André, também a Humaitá, e o meu aval pessoal, né? Que foi discutido. Não foi solicitado, por exemplo, uma garantia real ou uma cessão de direito de recebimento na prefeitura? Não, porque a gente não tinha recebimento direto da prefeitura. Na época, e até hoje não temos assim um vínculo direto de recebimento da prefeitura. A empresa recebia, ela tem basicamente aí naquele momento, né, era mais ou menos uns 65 a 70% da receita era em espécie, né, e ela não vinha da prefeitura, era direto do usuário mesmo. Então não se cogitou em nenhum momento pedir alguma garantia imobiliária, então, por exemplo? Não, senhor. Não, senhor. Foi feito isso aí, eu já tinha um cadastro, né, no meu cadastro, já falava-se das empresas que eu tinha, tudo, então foi dado as duas empresas que avalizaram. Foi separado aqui alguns repasses que foram feitos da Remar para sua empresa, Expresso Nova Santo André. Então começa aqui com 27/10/2004, cerca de 922 mil para a Expresso Nova Santo André. Depois tem uma transferência 29/10/2004, 597.771,30 para Induscar. Isso. Induscar é uma fábrica de carroceria de ônibus. Esse pagamento foi feito no seu interesse? Foi do meu interesse, autorizado por mim. Aí tem um 3/11/2004, cerca de 795 mil reais para a Mercedes-Benz. Também da mesma forma, excelência. O senhor deve ter visto, né, esses detalhes da denúncia, esses pagamentos aqui em Induscar, Mercedes-Benz e Mauri Campo Dotto foram feitos no seu interesse, então? Foi todos eles do meu interesse, excelência. Todos eles autorizados, inclusive por mim. E consta aqui também mais algumas transferências para Expresso Novo Santo André em 8/11/2004, 533 mil
9 de 11 de 2004, 600 mil, 10 de 11 de 2004, 600 mil. Também era relativo a esse empréstimo. Relativo ao empréstimo. Por que esse tempo, 27 do 10 a 10 do 11, eles não tinham disponibilidade do dinheiro de imediato? Exatamente, Excelência. Eles tinham um fluxograma lá de liberação dos valores. Aí eu não posso explicar para o senhor por que é que vinha. Só a gente vai mandando as quantias aí, assim que forem liberadas aqui, a gente vai encaminhando aí para a empresa e para onde eu autorizar. Qual que foi a taxa de juro praticada nesse contrato? Chegou a haver discussão sobre isso? Houve, sim, senhor, Excelência. Houve, tem uma planilha, né, de juros. Se não me engano, um juro, na época, até exorbitante, mas eu tinha a necessidade da ordem de quase 4%, Excelência. 4% Mês, isso. Consta também que esse total de valor liberado para o senhor deu 5.673.000, que é abaixo dos 6 milhões. O que foi isso? Isso, segundo eles, seriam taxas contratuais, entendeu? Taxa de contrato, de adesão, etc. É isso daí, na época, o que foi me colocado. Quase 400 mil? Quase 400 mil reais, exatamente. Deu, me parece que 5 milhões e 600 e pouco, ou 5.700 e pouco. E o líquido, sendo que eu assinei um contrato de 6 milhões. Depois foi encontrado um outro contrato entre a 2S Participações e a Remar Agenciamento, que faz uma vinculação com esse contrato da Remar com a Expresso Nova Santo André. O senhor tinha conhecimento disso? Não, senhor, Excelência, não tenho. Eu vim ter conhecimento desse contrato através da mídia, Excelência, depois de muitos anos aí. Esse senhor, o senhor Marcos Valério, o senhor conheceu? Nunca conheci, Excelência, que não seja da mídia, nunca estive com ele, nunca, em momento algum, estive junto com Marcos Valério. Nem lhe foi lhe dito que esses valores, essa operação estaria vinculada de alguma forma a ele? Não, de maneira alguma. Ninguém me disse que tinha nada vinculado. O senhor Enivaldo Quadrado, o senhor conheceu? Conheci esporadicamente, não assim, não tive um conhecimento comercial com ele. Mas que sentido? Porque quando eu fui ao escritório da Via Invest, né, e ele também estava lá, entendeu? Eu não sei se eles são sócios ou se tinham algum vínculo entre eles, né? Mas eu conheci ele e seu Breno Fichtmer, se não me engano. Fichtmer, isso. Eu conheci essas pessoas e conheci o Enivaldo lá no escritório. Essa Invest que o senhor teve, tinha alguma placa identificando essa empresa como sendo Via Invest mesmo? Excelência, se eu posso adiantar para o senhor aqui que porque como era um prédio, né? Tá. Então o que eu observei era no painel de informações, entendeu? Eu acho que tinha lá Via Invest, eu tinha um cartão também do seu próprio Luiz Carlos, mas no cartão é só o nome do Luiz Carlos. E o senhor mencionou, o senhor não tratou com o senhor Oswaldo na época da negociação? Não, senhor, não tratei. Eu vim tratar com ele depois do caso consumado. E depois o senhor tratou com o senhor Enivaldo Quadrado desse empréstimo? Diretamente não, só entendeu? Eu tratei com o Luiz Carlos. Agora, eu não sei se em algum momento houve a interferência do seu Enivaldo. Diretamente comigo diretamente, eu não me lembro, Excelência, de ter tratado com o senhor Enivaldo. O senhor disse que teve na Via Invest Isso, Quantas vezes o senhor teve lá? Se não me engano, umas 3, 4 vezes, Excelência. E o senhor encontrou ele em todas as ocasiões? Não me lembro. Eu acho que uma, talvez 2 vezes, entendeu? Mas chegou a tratar com ele do empréstimo? Do empréstimo, não, senhor. Chegou a tratar com ele por telefone sobre esses empréstimos? Sobre o empréstimo, não. Mas eu acho que ele me ligou alguma vez, ou uma vez, entendeu? Não para tratar desse empréstimo, mas... Para tratar do que, né? Não me lembro, Excelência. E
E como é que foi lá? O senhor daí recebeu esse dinheiro, esses pagamentos aqui foram feitos por sua solicitação, e o senhor precisava devolver esses valores? O que aconteceu daí no... Exatamente, Excelência. Foram pagos desses valores aí, na ordem de 8 parcelas, e todas pagas em espécie. E foram pagas ao seu Oswaldo. E depois chegou no final do ano de 2005, tinha uma crise muito grande, uma dificuldade, as parcelas eram muito altas, e eu o chamei para uma renegociação dos valores. E que eu não tinha condição de pagar naquele momento, mas que eu pagaria em outra oportunidade, para a gente achar uma maneira de reduzir os valores das parcelas, enfim, para que eu pudesse honrar o compromisso. O senhor Oswaldo declarou aqui que o senhor, na verdade, não fez nenhum pagamento. Por que o senhor fazia esse pagamento em espécie? Pelo fato seguinte, isso é muito comum, Excelência, certo? Era comum numa empresa que se arrecada os números que a gente arrecadava em espécie, né? Era comum fazer esses pagamentos, e foi a pedido dele, ele que pediu para pagar em dinheiro, né? E ele mesmo retirava, e eu autorizei a minha gerência a fazer os pagamentos. Ele retirava onde, em Santo André? Ele retirava em Santo André. Às vezes, eu acho que mais especificamente o meu gerente levava para ele até o Diário do Grande ABC, ou às vezes ele ia na sede da empresa. E não era um risco ficar circulando com essa quantidade de dinheiro? Excelência, realmente é um risco mesmo, mas a gente que trabalha com transporte coletivo passa por esse risco em alguns momentos, porque às vezes é assalto que tem no próprio banco, no próprio transporte, no ônibus, às vezes assalto nas garagens. E isso a gente vem trabalhando, inclusive, para tirar todo o dinheiro do dia a dia das empresas. Mas mesmo assim, a gente ainda não conseguiu esse objetivo. Hoje, para o senhor ter uma ideia, a gente ainda tem, infelizmente, mais de 40% dos recursos, isso eu digo no sistema lá de transporte de Santo André. Não posso especificar para o senhor todo o sistema de transporte, né, do país, mas a gente ainda tem essa carência de solução. Ainda temos ainda na ordem de 35% e 40% da receita, ela vem em espécie. Isso é risco dentro da garagem, é risco no próprio ônibus, entendeu? É risco no transporte, às vezes. E o senhor chegou a fazer algum desses pagamentos foi feito em depósito, transferência bancária, de alguma outra forma? Não, de maneira alguma. Todos os pagamentos que foram feitos, esses pagamentos que foram feitos, eu ainda sou um devedor, entendeu? Do contrato. Isso quero esclarecer aqui para Vossa Excelência, que eu sou um devedor, foram pagos algumas parcelas, né? O senhor mencionou 8? Isso, 8 parcelas, exatamente. Qual o comprovante que o senhor tem desses pagamentos? Infelizmente, Excelência, eu não tenho nenhum comprovante hoje. Eu até achei que tinha esses comprovantes, mas me colocado na gestão da empresa, né, na contabilidade, que um determinado tempo, aí já não se fica mais na empresa. E foi contabilizado esse pagamento? Contabilizado, exatamente. Só esses 8 pagamentos? Foram contabilizados só os 8 pagamentos. Os outros ainda estamos como devedor. Mas e daí, por exemplo, esses 8 pagamentos, considerando aqui o contrato, né? 30/4/2005, seria mais ou menos então 12/2005. E daí, não houve cobrança, não houve pagamento? O que aconteceu? Houve cobrança, sim, houve cobrança do senhor Oswaldo por várias vezes, né? A gente discutiu e ele sempre me prometeu o seguinte, eu falei, senhor Oswaldo, eu não tenho condição de pagar esses valores, em função, os juros são exorbitantes, aí são juros muito altos, e eu preciso de mais tempo para me pagar. Aí foi quando o senhor Oswaldo me apresentou, disse, olha, eu não vou poder reduzir os valores aí da parcela, mas eu posso te ajudar num fluxo de caixa onde você consegue reaver valores para me fazer pagamentos, né? E aí nós ficamos discutindo, Excelência, a questão, não diretamente, quando eu digo nós, não sou só eu, entendeu? E nem eu diretamente, né? Houve uma discussão de uma apresentação de os direitos creditórios que o senhor Oswaldo disse que tinha, para que a gente pudesse, né, pagar uns vincendos, os impostos vincendos,
E aí, se ele me vendia esses direitos creditórios com deságio vantajoso, e aí eu poderia pagar a parcela vincenda, né, e deduzir daqueles valores e aí repassar para ele, não os 319, mas a gente achava uma equação para que ele tivesse sempre... Mas eu entendi, ele passava para o senhor, o senhor era devedor dele, ele passaria mais direitos? Exatamente, os créditos tributários, né, para que eu pudesse pagar as minhas parcelas vincendas, né, e consequentemente aí eu deduzia aquele crédito no meu imposto no INSS, por exemplo, falar diretamente, deduzia aqueles valores, e aquilo que eu estava pagando do mês, né, ia me sobrar dinheiro. E aí, teoricamente, eu passava para ele. Só que isso foi feito uma tentativa ao longo do ano de 2006, né, e, se não me engano, parte de 2007, mas não conseguimos chegar nessa equação. E por essa razão, aí a gente acabou passando o tempo sem pagar. 2005, daí não houve pagamento, cobrança, nada? O final de 2005, né, Excelência, foi justamente na época do meu 13º, né, e que foi aonde a gente parou de pagar. E aí a gente não conseguiu, e aí veio uma crise, depois eu fui... realmente eu não consegui pagar, Excelência. A gente está... Aí depois posso, não sei se é o momento, mas posso... falar para Vossa Excelência que depois dessas tentativas aí veio uma outra que era exatamente de fazer com que ter outros créditos, direitos creditórios, que eu pudesse aí sim deduzir de uma dívida que eu tinha, mas aí já numa outra empresa, que era o Diário do Grande ABC, certo? Né? E aí nesse momento, né, aí já estava se passando já um tempo, e ele até me dizendo, eu preciso receber. Você entendeu? Eu sou Oswaldo, tudo bem, vamos criar aqui uma condição, eu vou pagar, sou devedor, quero pagar, mas eu, por enquanto, ainda não consigo pagar isso daí. Aí foi quando se criou a condição de nós fazermos um direito creditório mais diferente, Excelência. O Diário do Grande ABC tinha uma dívida vultuosa, que eu comprei a empresa por um valor e assumi um passivo muito grande. Passivo esse que... Pode continuar. Desculpa. Passivo esse que, na verdade, ele era de imposto, uma grande parcela de imposto. Mas aí o que o seu Oswaldo tinha a ver com isso? Não, o que ele tinha a ver com isso é que ele queria receber, você entendeu? Né? E a gente, aí ele falou, então eu vou fazer aqui, eu te vendo um direito creditório para pagar esse passivo. Ele vende para quem? Não entendi. Ele vende para Diário do Grande ABC. Ele quem? Senhor Oswaldo. Vende para... Vende o direito creditório que ele tinha em nome da empresa dele para que eu fosse à Receita Federal e pagasse aquela dívida que eu tinha. Você entendeu? Consequentemente... Que direito creditório que ele tinha? Não me lembro, Excelência. Agora eu não posso precisar para o senhor. Eu sei que é um direito creditório, eu não sei de onde que ele teve isso aí. Mas eu posso apresentar para o senhor, porque isso tudo está na nossa contabilidade. E como é que o senhor ia poder usar esse direito de terceiro contra a Receita? Então, exatamente, foi isso daí que nós fizemos. Nós usamos esse direito de terceiro, e segundo ele já estava transitado em julgado, né? E que poderia sim usar esse direito creditório. Ele era um especialista nessa área tributária? Segundo ele tinha uns advogados que cuidavam com ele, né? Que advogado, por exemplo? Doutor, eu não posso precisar os nomes, entendeu? Né? Mas eu sei que uma das últimas advogadas que já veio para esse processo aí do Diário do Grande ABC, tinha um nome de Raquel, eu não sei o nome completo. Você entendeu? Doutora Raquel. Você consultou seus advogados para saber se isso era possível, se essa operação era possível? A gente consultou, eu consultei em parte, né? Mas como eu tinha uma pressão muito grande para pagar para ver se dava certo, né? Eu também fui no meu feeling, entendeu? De colocar lá
na Receita Federal. O advogado então disse que essa operação não era viável. Não, uns diziam que não, outros diziam que sim, só entendeu? Quem disse que sim, por exemplo? É no corpo jurídico lá, alguma avaliação de alguns, eu não me lembro agora, que é uma operação já de tempo, mas não teve assim o aval de todos, só entendeu? Né? E eu quis resolver e coloquei, fizemos a operação, né? Coloquei os créditos na Receita Federal, só que aí logo em seguida, quando eu coloquei os créditos, quando a gente colocou a dedução, a gente fez eu não esperei só a Receita Federal concluir isso, entendeu? Verificar. Nós mandamos um documento, fizemos um documento administrativo para a Receita, dizendo que nós tínhamos feito aquela operação, né? Uhum. E logo em seguida a Receita disse o seguinte, olha, não é dedutivo, não pode ser, né? Enfim, inviabilizou. Sei. Né? Isso foi quando, mais ou menos? Puxa, Excelência. Se não me engano, 2012. Isso, entendeu? Se não me engano, 2012. E aí, o que houve? Aí eu tive que pagar aquele imposto, né? Paguei aquele imposto, porque tinha no meu balanço, então estava devedor ali. Sei. Aí foi mais um problema para mim, porque eu tive que juntar, buscar dinheiro, buscar recursos, né? no mercado, e pagar e uma parte parcelar. E em seguida veio uma fiscalização. Esse é o motivo até eu ainda não ter resolvido todo esse problema. Veio uma fiscalização da Receita Federal na empresa, onde viu o que a gente tinha colocado e, segundo a Receita Federal, nós não poderíamos ter feito aquela operação daquela forma. E nos multou o valor, me parece que era 2 milhões e quase 3 milhões de reais, eu não posso precisar o número correto aqui para Vossa Excelência, mas era isso. E quando houve a fiscalização, e eles fizeram uma multa com aquele valor mais o dobro do valor, isso, entendeu? Aí eu falei, bom, agora então eu vou discutir isso daqui, e por essa razão eu não vou pagar esse empréstimo, o restante desse empréstimo, porque foi o senhor que me apresentou, eu confiei, né, em toda essa documentação e que poderia ser feito de alguma forma para a gente solucionar o problema. Mas de 6 milhões? Essa glosa não foi o quê? A multa de 2 milhões que o senhor falou, não? O pagamento, a multa de 2 milhões, quando a gente paga o bem público lá, que a gente, sei lá, paga ou paga com uma moeda diferente, tudo, né? É o valor da multa, é o valor do... Sim, e quanto que foi esse crédito tributário que a Receita lançou contra o senhor por conta dessa fiscalização? Está na ordem de quase 5 milhões de reais. Essa é a minha discussão, exatamente. O senhor tratou desses assuntos alguma vez com o senhor Oswaldo e com mais alguém junto, ou só com o senhor Oswaldo? Eu tratei com o senhor Oswaldo, mas sempre ele tinha alguém, né? Não diretamente, ou às vezes estava com ele, estava lá no departamento jurídico nosso, né? Alguém testemunhou essas conversas que o senhor teve com o senhor Oswaldo? Acho que a própria advogada dele, né? E também do seu grupo? Mas do meu grupo, posso precisar que testemunhei essa conversa da doutora Elaine, que é uma advogada minha, interna, até hoje, ela. E aí, doutor, desculpa, excelência, como foram várias tratativas aí, eu não posso, e o meu corpo de advogados, naquela época ainda era maior, porque tinha mais empresas, certo? Então eu não posso precisar para o senhor quantas pessoas ou quantas testemunhas eu tinha de todo esse... Dos documentos aqui que foram apresentados da movimentação desses valores, vou mostrar aqui uma carta de 8 de novembro de 2004, relativamente aqui a uma transferência de 210 mil reais para Mauri de Campos Dotto. Isso, perfeito, é meu mesmo, excelência. É do senhor? Foi a minha assinatura, foi eu que encaminhei, autorizei a encaminhar isso daí. Por que o endereçamento para o senhor Enivaldo? Ah, tá, aí eu não vi, desculpa, excelência.
Interrompe aqui um minutinho, tá? Já que retomamos aqui. Então, nesse processo 502, 21, 82, 33, continuidade do depoimento do senhor Ronan Maria Pinto. Senhor Ronan, então eu lhe mostrei esse documento. Isso. Que conta essa transferência de R$210 mil para Mauri de Campos Dotto. Por que esse endereçamento pelo senhor ao senhor Nivaldo Pedraza? Deve ter sido por orientação lá do seu Luiz Carlos Casante, ou de quem estruturou a operação. Eu não sei aí, posso precisar para o senhor por que exatamente disso, porque como foram vários depósitos aí, né, que foram feitos considerando um empréstimo único, né, e talvez eu tenha tido uma orientação, talvez não, com certeza tive uma orientação para fazer isso daqui. Eu assinei, mas a gestão financeira de quem tratava lá, e aí até do meu lado mesmo, da empresa, que preencheu o fax aqui, né? E eu assinei e encaminhei. Mas não tive nenhuma tratativa direta, ou não foi nenhuma... Não sei explicar, excelência. Desculpe, mas eu não sei explicar. Tem outros aqui, faxes que são enviados com solicitações do senhor para Via Invest. O senhor enviava para Via Invest ou o senhor enviava para Reimar? Como é que era? Então, excelência, como eu expliquei para o senhor anteriormente, a estruturação da operação, o que eu procurei para o empréstimo, e quem na verdade, fez toda a estruturação da operação de empréstimo foi a Vinvest. O contrato com a Remar veio em seguida para mim assinar, você entendeu? Eu perguntei na época, mas que era uma empresa do mesmo grupo, era tudo o mesmo grupo. Então, para mim, eu não havia o que questionar qual era a empresa que estava fazendo o contrato comigo. Certo, mas assim, a indagação que faço ao senhor o senhor mandava essas solicitações que fossem feita uma transferência em favor da Expresso Nova Santo André, ou da Induscar, ou da Mercedes-Benz, no seu interesse em decorrência desse contrato. O senhor enviava esses fax para Remar ou enviava para Vinvest? Para Vinvest, isso. Quando que o senhor teve o primeiro contato com o senhor Oswaldo? Eu não sei precisar, excelência. Época, mas assim, foi depois que já tinham... Foi depois que já tinha assinado os contratos. Eu não sei se todas as transferências, excelência. Eu não posso dizer para o senhor para Vossa Excelência, se foram depois de toda a transação dos depósitos, você entendeu? Mas com certeza foi depois de alguma transferência aí. O senhor conhece os outros acusados aqui do processo? Já perguntei alguns para o senhor, mas vamos lá. O senhor Marcos Aurélio, o senhor já falou, né? Nivaldo Quadrado também. Luiz Carlos Casante. O Breno Altman, o senhor mencionou, ele que ele apresentou a Via Invest. Foi exatamente, foi isso mesmo. Teve mais algum envolvimento nesse empréstimo? Não teve nenhum envolvimento, de maneira alguma. Algum motivo que ele tenha indicado a Via Invest? O que ele falou para o senhor na época? Não tinha motivo nenhum. O Breno Altman tinha um interesse, meio que mais que pessoal, depois que eu tinha comprado o jornal, de uma aproximação com o jornal, sobre escrever colunas no jornal, chegou até a me apresentar um editor para trabalhar no jornal, entendeu? Mas nada que fosse de interesse do empréstimo diretamente com ele, eu posso afirmar ao senhor que não. A Vossa Excelência, desculpa. Bertin, o senhor conheceu? Como o senhor, desculpa? Não, nunca conheci. Sandro Tordim. Também não, senhor. Que seria o dirigente do Banco Chaim. Não conheci. O senhor José Carlos Bunlai. Nunca, senhor, nunca vi esse senhor. O Delúbio Soares de Castro. Também não conheço. Eu vi aqui em audiência com Vossa Excelência. Esse empréstimo, segundo o Ministério Público aqui na acusação, teria uma relação com o Partido dos Trabalhadores. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é que eu entendo que o Ministério Público se equivocou com isso daí,
porque na verdade não tem nada a ver com o empréstimo dos trabalhadores, com o Partido dos Trabalhadores. Eu não tenho nem essa relação direta, ou não faria também alguma coisa que se relacionasse a Partido dos Trabalhadores, ou qualquer um outro partido, apesar de eu trabalhar com vários partidos, né? O meu negócio sempre me colocou na condição de trabalhar em várias administrações públicas. E então, seja Partido dos Trabalhadores, seja o PSDB, PTB, enfim, né, todos os partidos eu já trabalhei. E eu sou um empresário, excelência, um empresário político, mas não partidário. Então eu não teria nenhuma razão para pegar dinheiro de Partido dos Trabalhadores e colocar em risco o meu próprio negócio, que eu venho trabalhando já, eu trabalho desde os 13 anos de idade, portanto são 50 anos de trabalho. Comecei minha vida como cobrador de ônibus, depois fui ser caminhoneiro, e posteriormente eu me transformei em empresário de ônibus pequeno, depois participei de um grupo grande, onde a gente teve N empresas. O senhor não chegou a tratar então com nenhum agente do Partido dos Trabalhadores? Com ninguém, nada, excelência. Eu posso garantir o senhor, a vossa excelência, desculpa, que eu não participei, não conversei com ninguém do Partido dos Trabalhadores sobre esse empréstimo aí. Algumas questões aqui relativas ao seu depoimento. O senhor falou lá do Breno que lhe apresentou a Vinvest, e no depoimento que o senhor apresentou à polícia, o senhor declarou o seguinte, que se encontrou com o Breno em um hotel de São Paulo em 2004. Fiquei na dúvida que o senhor se refere ao Breno Altman ou Breno Fischberg, e isso tem relação, não tem relação com o empréstimo? Não tem relação com o empréstimo, e é o Breno Altman, sim senhor. E por que o senhor declarou, encontrei com o Breno em hotel em São Paulo em 2004? Por que eu declarei? Porque a mim me foi perguntado, e eu falei a verdade, eu encontrei mesmo com ele. E que hotel em particular? Se não me engano, excelência, porque esses hotéis mudam muito de nome, só entendeu? Mas o que eu posso precisar para o senhor é que esse hotel era na rua Sena Madureira, em São Paulo, mas eu não... Mas foi nessa ocasião que ele não, desculpa, não senhor, desculpa excelência, não foi nesse momento aí. Esse momento que eu encontrei com ele foi, tomamos um café e ele queria fazer uma aproximação em função do Diário do Grande ABC, de colunas, porque ele é um jornalista, né, e queria conversar comigo sobre esse assunto, não sobre o empréstimo. O senhor declarou também no seu depoimento sobre Enivaldo Quadrado, disse que nunca tratou diretamente com ele, que não se recorda de Enivaldo Quadrado. Aqui o senhor me disse algo diferente? Excelência, o que eu posso precisar para o senhor é o seguinte, que para Vossa Excelência, que eu posso até ter falado alguma coisa que diferente de vírgulas e etc., no momento do meu depoimento na Polícia Federal, né, eu estava sob segregado, né, e não é o que justifica, claro, mas eu nem sabia por quais eram as razões, só entendeu, né, que eu estava naquele momento, naquela situação, né, e foram 3, 4 dias, e eu posso dizer para Vossa Excelência que eu, na verdade, eu nem li, não decorei, isso, entendeu? Não li o meu depoimento da Polícia Federal diretamente, mas o que eu estou falando aqui para o senhor é a mais cristalina da verdade. O senhor teria se equivocado, então, do seu depoimento? É isso que o senhor... Não, eu não posso dizer que eu teria equivocado, mas eu posso dizer ao senhor que, na verdade, é que eu não estou entendendo bem aí como está colocado na Polícia Federal. O que eu disse na Polícia Federal, que eu não conhecia o Enivaldo Quadrado? Tá literalmente aqui, tá? Abre aspas, que sobre Enivaldo Quadrado diz que nunca tratou diretamente com ele, que não se recorda de Enivaldo Quadrado. É isso mesmo, mas é o que eu disse aqui para Vossa Excelência.
estive tratando com o Luiz Carlos Casante, né? E que eu, lá na sala ou no escritório, enfim, eu não sei se eles tinham o escritório juntos, tal, né? E que depois, também analisando tudo e conhecendo os autos, né? A gente vem na lembrança das pessoas que eventualmente eu vi. Mas eu, por exemplo, se eu ver Enivaldo Quadrado hoje, eu não consigo reconhecer, porque eu não tive mais contato com essas pessoas. Essas questões colocadas aqui no processo, de que o dinheiro veio de empréstimo do Banco Chaim, do Grupo Bertin, e depois foi quitado com essa questão do contrato da Petrobras, o senhor tinha conhecimento disso? Nada disso, Excelência. Eu vim ter conhecimento disso aí pela mídia, no qual me deixou bastante atordoado, porque realmente não tem nada a ver comigo, eu não tenho nenhum conhecimento, eu não conheço essas pessoas do qual houve essa tratativa, se é que houve isso, entendeu? Eu nunca tive nenhum contato. Penso até o seguinte, quando eu vi um dia um gráfico que saiu do Banco Chaim, foi para fulano, Beltrano, para chegar no destinatário final, que sou eu pensei assim, poxa vida, eu podia ter ido no Banco Chaim diretamente, entendeu? Eu tinha cadastro para isso, se fosse o caso, né? E pegar o dinheiro emprestado no Banco Chaim, entendeu? E poderia não ter pago ainda e estar discutindo e negociando esses valores sob efeito de taxa, ou estar discutindo com eles até hoje, se fosse o caso, entendeu? Ou pedindo prorrogações e tudo, que seria uma operação completamente normal, que o Banco Chaim, eu não conheço o banco, mas era um banco autorizado pelo Banco Central, quer dizer, então eu poderia ter ido direto a fazer essa operação. Não foi eu não conhecia. Porque eu não conhecia, e eu também não fui na Remar, Excelência. Na Via Invest, exatamente. Eu fui na Via Invest por indicação, por uma sugestão, que nem tinha uma garantia se eu ia conseguir o dinheiro ou não, entendeu? Uma sugestão do Breno. Mas aqui, agora o senhor mencionou que sua empresa tinha cadastro, o senhor tinha cadastro. Por que o senhor não foi num banco mais conhecido? Excelência, eu tinha vários. Se o senhor olhar o histórico da empresa, entendeu? O histórico bancário, desculpa eu estou falando assim, mas o senhor deve ter olhado ou tem os conhecimentos, o senhor vai ver que essa empresa tinha contratos bancários com muitos bancos, né? Inclusive de primeira linha. Mas só que chega um momento que ou o senhor está tomado, ou eu também já comecei a ter problema de exposição pública, entendeu? Em função do que eu voltei anteriormente a explicar para Vossa Excelência. Quer dizer, então eu tinha informações de alguns bancos que as minhas operações não estavam sendo aprovadas em função de estar politicamente exposto. Era isso que eles colocavam para mim. Mas eu tinha outras operações com o banco, como tem, e posso afirmar para Vossa Excelência aqui que o meu crescimento como empresário se deu no mercado financeiro, buscando dinheiro emprestados, entendeu? E pagando, enfim, o meu crescimento foi aí. Eu posso precisar para Vossa Excelência que eu já trabalhei com todos os principais bancos do país de primeira linha. Essa aquisição do diário do ABC lá, quando que o senhor adquiriu parte do controle desse jornal? Excelência, começou se não me engano, em abril ou março de 2003. E foi até quando, aproximadamente? A conclusão foi, se não me engano, 2007 ou 2008. Algum desses pagamentos aqui tinham relação com essa aquisição? Por exemplo, esse do senhor Mauri Dotto? Então, do Maurício Dotto tinha sim, entendeu? Confesso ao senhor que tinha, era um único pagamento, né? Em que eu tinha que pagar para ele uma parcela e aí autorizei fazer o pagamento direto para ele, que o dinheiro poderia vir na Expresso Nova Santo André e eu pagar para ele também, era a mesma coisa. Mas aí eu acabei adiantando o processo e foi pago sim, e isso era uma promissória relacionada à compra, não do diário como num todo, mas de uma parcela de ações que detinha o seu Mauri. Nessa época do segundo semestre aqui de 2004, o senhor também fez aquisições desse controle acionário do diário? Não, no primeiro semestre, Excelência.
No primeiro, no segundo no primeiro semestre, no segundo não, senhor. O senhor usou Vossa Excelência desses pagamentos ao Expresso Nova Santo André para sucessivamente quitar dívidas dessa aquisição? Eu acredito não, eu usei das empresas como num todo. Eu tenho outras empresas, então nós usamos e devo também ter usado da Expresso Nova Santo André, mas especificamente, né, não é um caso assim como se noticiou muito, pegou o dinheiro com o PT, que pegou um dinheiro emprestado para a compra do Diário do Grande ABC. Isso não é verdadeiro, Excelência, porque eu peguei empréstimo sim, mas com as minhas empresas. Você entendeu? E só não coloquei o Diário do Grande ABC no nome direto das empresas, ações, porque não era permitido por lei as empresas, né? E também não cabe. Uma empresa que presta serviço público ser dona das ações de uma empresa de comunicação. Então, o que eu fiz? Eu peguei o dinheiro emprestado, sim, isso é verdade. E ainda devo para as empresas até hoje. Muitas das empresas eu tenho dívida com elas. Quando foi que o senhor começou, por conta dessas aquisições acionárias, que o senhor adquiriu o controle e começou a participar da gestão do jornal? Foi basicamente em 2007. Não, antes eu já participava, não diretamente, né? Até porque eu não entendo muito, Excelência. Não, sim, você entendeu? Mas pelo que eu entendi, o senhor foi adquirindo as cotas. Isso, ações, foi. E a partir do momento o senhor teve o controle acionário. Então, mas o que eu quero explicar. Qual momento o senhor teve o controle acionário? Isso foi a partir de 2004, no primeiro semestre de 2004. Mas isso não significa o controle acionário que eu fazia a gestão direta. Sim. É isso que eu queria explicar para Vossa Excelência. O senhor pode passar a nomear pessoas? Não era o fato. Os próprios acionistas mesmo, que já estavam, controlavam o jornal. Você entendeu? Porque eles não tinham saído diretamente, todos eles. Mas o controle acionário era de fato nosso mesmo, né? Mas tinha uma gestão do jornal que eu não entrava direto, que era por razões também, porque eu não tinha o conhecimento do negócio como um todo. Então eu vim me aprofundando devagar e também com muito respeito aos próprios leitores. Eu achava que era também uma agressão aos leitores mudar o nome, mudar o controle acionário, a presidência do jornal, por uma pessoa que era desconhecida do ponto de vista de comunicação. Tá certo. Por hora são essas questões do juízo. Vou passar agora então ao Ministério Público. Obrigado, Sidney. Boa tarde, senhor. Boa tarde, doutor. Tem alguns esclarecimentos breves. O senhor Breno, ele queria exercer alguma função no jornal? Queria ser editor? Queria ser alguma coisa? Não, senhor, doutor. O que ele gostaria, a ideia dele era de que ele escrevesse alguma coluna no jornal. Ele chegou a indicar alguém para trabalhar? Indicou, sim, senhor. Indicou. Me indicou assim, olha, eu tenho aqui me mandou um currículo, e aliás um currículo muito positivo, do senhor Roberto Corso, mais ou menos assim, desculpa que eu não lembro agora. E o senhor contratou o senhor Roberto? O jornal contratou ele, excelência, doutor. Assim que o senhor entrou, houve mudanças no conselho, no editor-chefe do jornal? Diretamente não, houve sim, não tinha, porque o jornal estava sem editor-chefe naquela época, e eu já conhecia de Recife uma jornalista que era da minha confiança e era minha assessora de imprensa em Recife, quando eu tinha empresa lá, e aí eu trouxe ela, Paula, me lembro agora o sobrenome. Ela foi a minha editora-chefe lá do jornal Diário do Grande ABC. Indo para esse contrato, o contrato tinha juros, esse contrato de mútuo que você fez com o senhor Oswaldo? Não, doutor, ele tem juros sim, quase 4% de juros nele. Chegou a ler o contrato? Eu li o contrato e esse juro está estipulado numa planilha
com todas as promissórias, só, entendeu? E me parece que dá quase 4%. Eu não posso precisar agora porque eu não vi agora para falar para o senhor. Estou com o contrato na minha frente e fala o seguinte: condições que as partes se vinculam. Parágrafo 2º, encargos financeiros. Sobre o valor principal mutuado incidirá encargos financeiros, previsto na cláusula 1 do presente contrato, calculados no período compreendido entre a presente data até a data do vencimento da quantia devida por força do presente contrato. Os juros serão calculados sempre variavelmente de forma mensal, como permitido em lei. Na cláusula primeira, consta o seguinte: características do crédito, valor R$6 milhões, fluxo de carência, 6 meses com pagamento da seguinte forma: 54 parcelas, valor de cada parcela fixa, R$319.000, R$319.370,93. Início das parcelas fixas, 30 de abril de 2005. Término das parcelas fixas, 30 de setembro de 2009. Forma de liberação do crédito, depósito em conta corrente. E aqui não fala nada de juros. Excelência, doutor, o juro já está embutido na parcela. Mas e tem uma planilha, se não está aí junto do contrato que o senhor obteve, mas tem uma planilha desses 319 mil e tem todo um escopo da planilha já dizendo qual é a taxa de juro. Inclusive, quando o senhor vê a planilha, esses 5 milhões e 700, quando eu começo a pagar, ele já está em 7 milhões e 350 mil reais. O senhor pode ver aí que ele... A planilha, ela está nos autos? Ela deve estar nos autos, excelência. Eu quero crer que os meus advogados têm colocado... Ai? Eu lamento então, mas ela tem sim essa planilha e os juros. O senhor sim. mencionou uma compensação com o senhor Oswaldo, isso? Uma compensação? Desculpa, doutor. Isso, deu o senhor Oswaldo quis foram créditos, não deu certo? Nós fizemos 3 tentativas de compensação para esse. Por seu crédito, sua pendência fiscal com o Estado, isso? Isso. Não, uma parte não era pendência, doutor, era a parte que eram de parcelas vincendas. O primeiro negócio foi esse. A primeira tentativa que nós discutimos foi de uma parcela vincendas, ou seja, daquilo que eu deixaria de pagar a parcela do mês de imposto, compensaria com um crédito que eventualmente ele me trazia, certo? Que trouxe, mas que não deu certo, por isso que eu digo eventualmente, né? E com isso me criaria um fluxo de caixa para que eu voltasse o pagamento dos 6 milhões para ele. Só deixa eu entender, ele te repassou créditos tributários. Exatamente. E ele repassou isso de graça? Não, senhor, doutor. Isso tem um custo. E quanto que você pagou? Não, eu não paguei porque não concluiu. Existia toda a montagem. Ele me faria com um deságio. Vou exemplificar para o senhor. Ele tem um crédito de 500 mil reais, certo? Então, desde que eu conseguisse fazer o pagamento, ou deduzir do meu pagamento das parcelas vincendas, aquele crédito me custaria com um deságio de 35%. Com isso, eu acharia um fluxo de caixa para contemplar os 6 milhões. Era essa a proposta. Tá, mas daí as operações não deram certas. Elas não deram certo porque a gente colocava... Ele não falou, então, eu quero o meu pagamento? Ele não falou? Falou várias vezes, doutor. Várias vezes, certo? A gente discutiu isso N vezes, esses pagamentos. Depois quando terminou o final de 2005, a gente discutiu várias vezes. E a última vez que foi discutido foi até em 2015, que ele veio com uma nova proposta, de novo, para que eu descontasse, que tinha agora concluído, que tinha trocado de advogado, e que agora tinha um trânsito julgado e que poderia descontar. Só que o que aconteceu? Não deu mais para mim, eu não quis, porque aquele débito que eu tinha de saldo, que era o saldo devedor de imposto, não o vencendo, eu já tinha parcelado pela lei
a última lei, não posso falar agora, não me lembro o nome da lei, então eu já não tinha, os meus créditos, os meus débitos já estavam parcelados. Tá, e daí o senhor Oswaldo nunca te executou? Ele remiu esse crédito que ele tinha? Que eu fiz aqui uma conta das parcelas, se não tivesse ocorrido nenhum pagamento, em 2009 seriam 17 milhões que o senhor deveria a ele. E ele anistiou esse... Não, muito pelo contrário, isso aí eu ainda devo, isso está na minha contabilidade, quer dizer, um juro exorbitante, que é esse daí, porque se eu fizer uma conta aí, certo, do valor que eu peguei para pagar em 2009, certo, para terminar de pagar em 2009, que a planilha é uma pena que o senhor não tem nos autos aí, para o senhor acompanhar, porque ela vem num dedutivo, certo, né? Ela vem se deduzindo, cada parcela paga se deduz do saldo devedor, né? Então, na verdade, foram duas coisas que a gente estava discutindo: a questão dos juros e a questão do direito creditório. Obviamente que a gente ia discutir esses valores, mas se não tivesse um mecanismo dele não chegar num acordo comigo, teria que ser pago esses valores aí. E eu quero pagar, não esses valores. Só, entendeu? Eu quero pagar, eu estou esperando o julgamento do recurso que nós fizemos no administrativo. Desculpa, Excelência, que eu estava olhando ali, eu sei que tem que olhar para Vossa Excelência. Peço desculpas aí. Então, eu quero pagar esses valores depois de concluído o recurso que está julgado, está no administrativo, sobre todas essas despesas que eu estou tendo aí, sobre as multas e etc. As multas que eu tenho para pagar, que eu não posso precisar qual é o valor. O senhor garantiu com notas promissórias esse contrato? Com notas promissórias e avais, doutor. E agora, passados aí quase 12 anos, o senhor Oswaldo nunca executou essas notas promissórias? Não, ele não executou. Na verdade, não executou mesmo. E por que ele não executou? Doutor, eu não posso justificar para o senhor por que ele não executou, mas eu quero crer que ele quer receber, entendeu? E se ele me executa e acaba com uma empresa, ele poderia ter uma dificuldade maior de receber. Pelo menos foi essa a conversa que tivemos, entendeu? Ele... Notas promissórias estavam no seu nome, pessoa física? Não, notas promissórias, não peguei dinheiro na pessoa física. Entendeu? Tem um aval meu lá, mas o dinheiro é da Expresso Nova Santo André. As notas promissórias foram emitidas pela Expresso Nova Santo André, avalizadas pela Expresso Nova Santo André, avalizadas pela empresa Auto-ônibus Circular Humaitá e avalizadas pelo Ronan Maria Pinto. E em relação a esse senhor aval pessoal, de acordo com as informações da investigação, o senhor não movimenta nada na conta pessoa física. Tem alguma razão especial por isso? Existe razão, sim, doutor. Eu não movimento nada na pessoa física, ou praticamente nada, em função dessas que eu até já coloquei anteriormente aqui. Eu tenho dificuldades hoje, em função dessa exposição pública que eu tenho, eu não tenho facilidade de abrir uma conta em banco, nos bancos, principalmente de primeira linha. Então eu trabalho mais com as empresas. E até mesmo teve uma fiança aqui que teve que ter autorização e a determinação de Vossa Excelência aqui para que depois abrisse uma conta em meu nome. Eu não tenho movimentação porque eu não tenho talão de cheque, certo? Eu não tenho créditos especiais. Mesmo assim o senhor prestou aval para o senhor Oswaldo, né? Não, Excelência, mas eu tenho um patrimônio. Eu prestei um aval, doutor, mas eu tenho patrimônio. Eu posso avalizar qualquer pessoa e qualquer negócio. Eu avalizo até hoje nas empresas. É muito natural eu avalizar por exemplo. Pessoa física. Tem patrimônio na pessoa física, patrimônio Diário do Grande ABC, tem outra empresa. Quer dizer, e é natural. Por exemplo, eu vou trocar uma duplicata no Diário do Grande ABC, eu sou obrigado a avalizar. Desculpa, Excelência. Desculpas, porque... Entendeu? Então, nesse processo, o 502.21.82, continuar o depoimento do senhor Ronan Maria Pinto. Eu acho que ele já respondeu a questão que foi colocada. Tem mais alguma pergunta? Tenho, Excelência. O senhor costumava firmar outros contratos desse tipo, de empréstimos de valores vultuosos, com instituições financeiras que não fossem bancos? Vários, doutor. Muitos contratos, até hoje ainda faço
com empresas financeiras, e posso citar para o senhor aqui pelo menos umas 2 ou 3 que ainda faço. Esse é o meu negócio, a minha dificuldade. Eu tenho que suportar, às vezes, juros fora do... Eu pago uma conta muito alta, doutor, pelo fato dessa exposição pública aí, e já de bastante tempo, que é uma conta muito alta. Eu perdi negócios, esse negócio de falar, teve um momento, excelência, que, na verdade, até a Veja fez uma matéria, né, dizendo assim, que não era Diário do Grande ABC, Diário do Grande PT, a maior injustiça comigo, só entendeu? Que eu comprei, paguei, tentando, sabe, e foi por uma coisa, na verdade, não se aceitava, porque como é que pode um empresário de transporte coletivo ser dono de uma empresa de comunicação, e as empresas de comunicações, na verdade, vêm de tradição, de família por família, e eu ser uma pessoa que não tenho nem o curso primário finalizado e chegar a ser dono de uma empresa de comunicação. Então, realmente, eu tive muita dificuldade nesse sentido. Só para encerrar, a pessoa de Elaine é sua assessora jurídica, sua advogada? Doutora Elaine, ela é minha advogada há 26 anos, doutor. E ela participou dessa operação? Participou, ela participa. Eu não posso precisar o senhor diretamente em todos os detalhes da operação, mas ela participa de tudo na empresa. Ela mencionou aqui em depoimento que o senhor Oswaldo acabou não executando o contrato porque ele teria te ocasionado um prejuízo, isso é verdade? Não, eu não posso dizer que é mentira dela. Talvez o entendimento dela seja esse daí, mas ele não executou em função realmente dessa tratativa nossa, dessa discussão que a gente vem fazendo, ou vinha fazendo, né, de tempo, e ele entendia que eu ia pagar. Eu nunca me neguei a pagar para ele, nunca cheguei para ele diretamente e disse, olha, eu só não vou pagar em função disso, eu não vou pagar porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho a condição, e ele em todos os momentos, ele colocava muito claro para mim, disse, olha, eu vou te ajudar a sair dessa, a resolver esse problema. Era exatamente isso, doutor. Sem mais, silêncio. O assistente da acusação tem perguntas? Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Marcos Valério tem perguntas? Tem perguntas, Marcos Valério? Respondendo a uma pergunta de Vossa Excelência, o interrogado disse que teve numa reunião no hotel no endereço Sena Madureira. Com quem? Eu respondi, eu falei para Vossa Excelência, foi com o Breno Altman. Mais alguém estava Ninguém nessa reunião ou nesse encontro. Não posso nem dizer que foi uma reunião, foi um encontro. O senhor fez referência mais de uma vez à exposição pública e a ser politicamente exposto. Em 2004, em outubro, quando teve o empréstimo, o senhor já tinha exposição pública e pode esclarecer o motivo? Infelizmente tinha sim, Excelência, pelo motivo de ter tido um assassinato na cidade de Santo André do prefeito Celso Daniel, e depois o Ministério Público entendia que tinha uma questão de propina, que isso foi, essa morte foi ocasionada pelo fato de propina que havia no transporte coletivo, enfim. E aí começaram-se todas as suposições e aparece o nome da gente na imprensa, porque eu sou o principal empresário da cidade, não tinha como ter uma propina se eu não estivesse participando, porque mais de 70% do transporte, do sistema de transporte da cidade era meu. Então, por essa razão, todo mundo começou a se afastar. Opa, peraí, esse negócio aí, enquanto não tiver resolvido, é melhor a gente ficar de fora. Foi isso daí. O jornal Diário do Grande ABC fazia alguma referência a esses problemas e participava dessa exposição pública que o senhor sofria? Sempre fez referência e, se eu não me engano, o jornal deve ter hoje em andamento pelo menos umas 6 queixas, crimes do próprio PT, dos Partidos dos Trabalhadores, em função de matérias veiculadas contrárias àquilo que o PT entende que é ruim para eles. Defesa de Nivaldo Quadrado tem perguntas? Não, excelência. Defesa de Luiz Carlos Casante.
Oi, senhor Ronan, boa tarde. Boa tarde, doutor. Posso virar para olhar só? Como é gravado, eu prefiro que eu responda olhando pra frente. Não Ok. tem problema Não, olhar lá, mas como é gravado. ele boa tarde, eu nem sei nem quem é a pessoa, mas tudo bem, doutor. Advogado. senhor Luiz Pesante. Obrigado, desculpa, excelência. Senhor Ronan, eu não quero ser redundante aqui, mas no início do interrogatório, por conta de uma pergunta do magistrado a respeito da apresentação que teria sido feita por Breno Altman, o senhor disse que pode confirmar a apresentação. Essa foi o verbo específico, confirmar a apresentação. O senhor tem algum documento, alguma testemunha que confirme essa apresentação do Breno Altman? Desculpa, doutor, porque eu, na verdade, como o meu grau de escolaridade não é tão avantajado, quando eu falo da confirmação, eu estou aqui confirmando perante ao juízo, ao doutor Sérgio Moro, de que isso é verdadeiro, mas é uma confirmação minha que eu não tenho documento, não tenho nada registrado. Ok, só para deixar registrado. O senhor disse também que foi feito um cadastro, foi preenchido um cadastro para a Vinvest. O senhor tem alguma cópia do documento que comprova esse fato? Doutor, foi encaminhado, não foi preenchido, foi encaminhado um cadastro da empresa para a Vinvest. Eu não posso dizer para o doutor se a Vinvest transgrediu, se é essa a palavra correta, o meu cadastro para algum documento deles lá internamente, mas o cadastro da empresa foi encaminhado, como contrato social, como certidões negativas, como o certidão de endividamento bancário, para quem a gente devia, são essas coisas. O cadastro que eu quis me referir é esse daí. Ok, e quem fez esse encaminhamento da empresa do senhor? O setor meu de cadastro lá, o departamento financeiro é que cuida desses assuntos. O banco pede, ou uma instituição pede, eles vão lá, preparam e encaminham. Tem o nome, a pessoa? Na época, o gerente da empresa era o seu Irineu, e deve ter sido ele mesmo que encaminhou, porque a responsabilidade era dele. Ou talvez ele tenha pedido para levar um boy, para levar, ou talvez ele tenha ido diretamente. Eu não posso precisar, doutor. Só para recordar, senhor Ronan, Irineu seria o gerente do senhor que já faleceu, é esse? Ele faleceu, infelizmente, em 2009, acho que é 2009, isso mesmo. Ok. O senhor teve uma testemunha de defesa, a doutora Elaine Matheus da Silva, que disse que o senhor teria feito reuniões nos escritórios da Vinvest para tratar desse empréstimo. O senhor se recorda onde eram esses escritórios? Doutor, o que eu posso dizer é que foi na Pedroso Alvarenga, você entendeu? Acho que eu devo ter até um cartão ainda. Eu acho que eu tenho, sim. Mas é no escritório do Pedroso. Se eu me perguntar o número, o andar, infelizmente eu não posso precisar. Então foi um escritório só? Foi um escritório, mas eu não sei se lá tinha vários escritórios, ou se tinha outras movimentações, se tinham outras empresas lá que funcionavam no mesmo lugar. Isso eu não posso precisar. Então o senhor não pode afirmar também que é no escritório da Vinvest? Não, isso eu posso afirmar, sim, senhor. Então, já que é no escritório da Vinvest, que tamanho que era esse escritório, o senhor se recorda? Doutor, desculpa. Um escritório grande, com muitos funcionários, muitas máquinas? Não, eu fui atendido numa sala de reunião, doutor. Mas não passou por recepção, nada disso? Não, eu fui atendido, eu tinha uma recepção, eu sei que me levaram para uma sala, eu quero crer que tinha outras salas lá, porque eu vi algumas portas, mas é natural que deve ter me levado numa sala de reunião e dali o atendimento. Agora eu não posso ver o tamanho do escritório, infelizmente eu não vi, não fui olhar isso também. Ok. Na época do empréstimo, o senhor se recorda se o senhor se informou ou pesquisou se a Vinvest tinha capital, ou mesmo era o escopo da empresa fazer empréstimos? Doutor, na verdade, eu não fiz nada disso, que aliás eu devia ter feito, né? Porque senão, se eu tivesse feito tudo isso, talvez eu não estivesse passando o que estou passando hoje aqui, não querendo incriminar a Vinvest, muito pelo contrário, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que na verdade a minha ansiedade pelos recursos eram muito maiores. Hoje eu não vendo e nem compro, nem pego dinheiro emprestado com ninguém sem saber a origem. Mas, infelizmente, naquele momento eu não fui ver, nada disso. Se a empresa tinha, nenhum, até mesmo um banco de primeira linha, hoje as coisas são diferentes. Naquela época eu tinha uma necessidade e fui lá e busquei. Se alguém talvez tivesse falado comigo que era de um agiota, eu não sei se eu não pegaria também da mesma forma, entendeu? Mesmo sabendo
problema. Mas eu não vi, eu não olhei o capital social da Vinvest e nem tinha que olhar, doutor. Ninguém do corpo jurídico da empresa também fez? Não fez. Quer dizer, eu acho que é o contrário aí. A Vinvest é que olhou se tinha possibilidade de me emprestar ou não. A testemunha Elaine também afirmou durante o depoimento dela que o empréstimo de 6 milhões realizado foi devidamente contabilizado. O senhor confirma isso? Confirmo, está contabilizado. O senhor Oswaldo Vieira, quando foi interrogado aqui, disse que esse empréstimo ele não foi para frente, ou seja, ele não se efetivou. Não entendi a pergunta, doutor. O senhor Oswaldo Vieira, quando foi ouvido aqui... Que sentido, doutor, que não se efetivou? Porque ele teria afirmado aqui, ele teria dito que devolveu as notas promissórias. Assim, que não foi devolvido o valor. Isso, que dizendo, tá? Que efetivado é uma... Não, negócio tá aí, eu... Isso eu acho que ele respondeu já, né? Então, eu vou fazer uma outra pergunta. Então, o senhor Oswaldo Rodrigues afirmou em seu interrogatório que devolveu todas as notas promissórias do negócio ao senhor. O senhor confirma isso? Imagina, se eu tivesse devolvido, eu estava dizendo aqui, estava apresentando as notas promissórias aqui para o juiz e dito, olha, eu recebi as promissórias, mas não paguei, ou qualquer coisa. Eu tive uma dificuldade aqui, pelo menos por a informação do meu advogado, que eu fiquei um tempo em dificuldades aqui com o juiz em função de não apresentar os recibos que foi pedido para que eu apresentasse os recibos de pagamento. Agora, se eu tenho as promissórias, eu não vou apresentar, imagina, não tem nada disso. A testemunha Elaine afirmou que o senhor pagou 5, 6, 7, 8 parcelas. Essas o senhor tem a promissória? Eu não tenho porque exatamente eu não tenho a obrigação de guardar isso daí, segundo a informação dos meus técnicos, você entendeu? Quer dizer, então, na contabilidade não tem mais esses documentos, como não tem outros documentos também lá, comprobatórios, que são 5 anos, segundo os meus técnicos, eles já eliminam os papéis. Senhor Ronan, houve uma pergunta aqui do magistrado a respeito do valor de 6 milhões, onde teria sido descontado 400 mil reais. O senhor afirmou, os quase 400 mil reais, segundo eles, seriam taxas contratuais. Quem seriam eles? Não, segundo as tratativas do negócio, o negócio lá são eles, Luiz Carlos Casante, tudo, isso é um custo que realmente tem em operação bancária. Então, seriam eles, não tem outra pessoa, seria só o senhor Luiz Carlos Casante, correto? Desculpa, que o senhor está me pegando aqui eles, porque às vezes eu falo do senhor Oswaldo e falo de Luiz Casante, mas o estruturador é o senhor Luiz Casante, que estruturou toda a operação. É que no depoimento do senhor pessoal na Polícia Federal, o senhor disse que não sabia sobre a afirmação de Oswaldo Rodrigues, que ele e Luiz Carlos Casante tiveram comissão de 5% em virtude de intermediar o contrato em questão. Doutor, mas eu não sei mesmo, eu não posso afirmar para o senhor que era comissão ou não, você entendeu? Eu posso afirmar que é um custo operacional, que é um custo da operação, foi isso daí. Agora, eu não tenho conhecimento se era comissão ou o que é, de que forma que eles tratavam isso. O que eu sei é o seguinte, eu assinei um contrato de 6 milhões e recebi 5 milhões e 600 ou 700. Quer dizer, o entendimento foi esse daí. Agora, se a comissão... Eu acredito que é o custo das taxas de contratos, entendeu? Só tem mais uma última pergunta, senhor Ronan. Mesmo o senhor Luiz Carlos Casante tendo todo um protagonismo que o senhor relatou aqui em juízo, por que em abril de 2016, quando o senhor foi ouvido na Polícia Federal, o senhor disse que não sabe se conhece pessoalmente o senhor Luiz Carlos Casante? Eu expliquei isso daqui, eu não disse que eu não sei, eu disse que eu não estava me lembrando porque eu não sabia qual era o motivo e de que forma foi a pergunta que me foi atribuída. Eu não sabia por que que eu tinha sido conduzido até aquela situação, até aquele momento. E eu com a colaboração do delegado, e se não me engano do doutor que está aqui presente, eu não sei qual deles, eu não posso me lembrar agora, que colaboraram e me mostraram a foto e colocaram tudo, e eu disse, não, então é esse aqui. Sobre esse assunto aí eu esclareci. Se está no depoimento ou não, mas isso foi esclarecido, doutor. Então, só para terminar, já que o senhor fez referência à foto, Excelência, será que pode ser mostrada a foto para ele que foi exibida na oportunidade? Ela está na folha 669, anexo 140 da denúncia. Essa aqui, doutor?
Essa aí, eu queria confirmar com o senhor Ronan se foi essa que foi exibida para ele. Essa aqui também foi exibida para mim. Mas, Essa quem seria? O senhor reconhece a pessoa, não? Doutor, se não me engano, eu acho que é Breno. Entendeu? Fischberg? Eu acho que sim. Entendeu? É outra foto? Ou Não tem, só tem essa juntada só. então. E a única referência ao depoimento de foto exibida é essa. Só por fim, o senhor estava acompanhado de advogado naquela oportunidade, né, doutora Elaine? O senhor está falando qual é a oportunidade, doutor? Na oitiva que o senhor, na oitiva na Polícia Federal, esse depoimento. Eu estava acompanhado da doutora Alexandrina, se não me engano é isso, doutora Alexandrina, que era uma advogada representando um outro advogado que se dispôs a vir fazer o trabalho para mim, que é o doutor Toron, né? E a doutora Elaine, ela acompanhou esse depoimento como me acompanhou no meu apoio, né, no tempo que eu tive segregado. São essas perguntas, Sua Excelência. Certo. Seguindo aqui na ordem da denúncia, a defesa de Breno Altman tem perguntas? Sim. Posso tomar mais uma água, Excelência? Boa tarde, senhor Ronan. Desculpa. O senhor disse que em determinado momento o senhor Boa tarde, preocupado doutor. com a obtenção do empréstimo. O senhor tentou obter de conhecidos, de pessoas, das suas relações, informações sobre empresas que pudessem fazer essa operação? Doutor, desculpa. O senhor pode repetir para mim? Porque Pois não. O senhor disse que em determinado momento o senhor estava muito preocupado com a obtenção do empréstimo para fazer frente aos compromissos que tinha e as Correto. dificuldades que tinha para obter esses empréstimos no sistema bancário. O senhor pediu informações sobre empresas que pudessem ajudá-lo a obter esse empréstimo junto a conhecidos, pessoas de suas relações? Não pedi para ninguém, não. E no caso do senhor Breno Altman, porque o senhor disse que o senhor Breno Altman que lhe indicou a Via Invest. Foi o senhor que perguntou ao senhor Breno Altman ou ele lhe fez a sugestão? Não foi uma pergunta diretamente. Em cima daquilo que nós tínhamos conversado, que eu já coloquei para o senhor aí, do meu conhecimento, né? Houve a minha fala nesse sentido, senhor, entendeu? Mas não foi, eu não saí perguntando para ele se ele tinha alguém para me emprestar um dinheiro. Quando o senhor diz que houve uma fala sua nesse sentido, então eu entendo que o senhor teve a iniciativa de tratar este assunto de necessidade de uma empresa para fazer o empréstimo. Exatamente. Eu realmente falei isso mesmo, como falo em qualquer lugar que eu chego, entendeu? Estou entendendo então também que não foi o senhor Breno Altman que fez ao senhor, veio lhe fazer de sua própria vontade a sugestão de que o senhor deveria procurar uma empresa conhecida como Via Invest. Doutor, eu não disse isso, eu não estou aqui culpando o seu Breno Altman, muito pelo contrário. Eu não estou dizendo certo? isso, eu só estou querendo precisar. Mas eu não disse isso, que ele que me indicou, que me levou, que, certo, né? Houve uma sugestão e a partir daí deu o negócio. Perfeito. Nessa sua relação com o senhor Breno Altman e também nas suas relações para a obtenção desse empréstimo, em algum momento Breno Altman interferiu nas negociações desse empréstimo, seja como representante seu, seja como representante da Via Invest, seja como representante do PT ou de quem quer que seja? Em nenhum momento, eu nunca vi o seu Breno Altman e a minha conversa com ele. E não se tratava de assunto de PT ou de qualquer outra entidade. O senhor Breno Altman foi encarregado de tratar com o senhor a respeito de uma suposta chantagem que o senhor estaria fazendo contra o PT? Imagina, isso nunca existiu chantagem e nem tratativas com ninguém, entendeu? Isso
Tudo coisas do, sei lá, do dia a dia aí que se falaram, né? Usaram aí, que é muito comum usar esse caso de Santo André como um factoide para, às vezes até para encobrir outras, uma cortina de fumaça. Isso eu venho pagando excelência. E muito com isso, já participei de várias CPIs, várias ou algumas CPIs, tudo em função dessa questão de Santo André, porque tem a questão da propina. Eu fui parar numa CPI de bingo, né, que não tinha nada a ver com transporte ou com qualquer outra situação com relação a Santo André, e fui lá. Quer dizer, então nunca existiu isso daí. Imagina fazer uma chantagem ao presidente da República de um país, ou a chantagem a um ministro de Estado, certo? Uma pessoa que fizer isso tem que ser banida da sociedade na mesma hora, pelas próprias vítimas aí, que são pessoas que, pelo menos naquele momento, podia tomar essas medidas. Senhor Nau, eu agradeço suas respostas, não tenho mais perguntas. Obrigado. Tá certo, doutor. Defesa de Natalino Bertin, tem perguntas? Tá bom, doutor. Defesa de Oswaldo Rodrigues. Boa tarde, senhor Ronan, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Senhor Ronan, eu gostaria só de entender um pouquinho melhor. O senhor, salvo engano da minha parte, relacionou a não cobrança pelo senhor Oswaldo a esses relacionamentos que o senhor disse ter tido com ele em relação a essas operações em que seriam utilizados direitos creditórios para compensar ou para fazer frente a dívidas das suas empresas, correto? Correto. As não cobranças ele sempre me cobrou, doutor. A pergunta veio de uma execução, né, ou de um protesto. Sim, de cobrança coercitiva, né? Só para eu entender melhor, senhor Ronan, porque não ficou muito claro para mim, já desde o depoimento da testemunha, a doutora Elaine, e hoje o senhor novamente falou que houve 3 tentativas, né, em relação a essas operações. Então eu queria só entender melhor. Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Uma primeira tentativa foi oferecimento de direitos creditórios para Expresso Nova Santo André, exatamente. Para parcelas vincendas. Vincendas, isso. É isso? Isso foi quando? Isso foi exatamente, nós começamos a conversar no início de 2006, que foi quando eu parei de fazer os pagamentos no final de 2005. Nesse período, a Expresso Nova Santo André, ela era adimplente com as suas obrigações fiscais? Melhor dizendo, o senhor pagava 100% dos seus tributos mensalmente? Pagava, não sei de todos os tributos, mas eu tinha até já tinha uma pendência anterior da Expresso Nova Santo André, que estava em juízo, que tinha uma obrigação de depósito em juízo, eu não me lembro agora os valores, né? Mas ela tinha pendências, mas naquele momento a gente pagava de vincendas, e ele ofereceu tanto para a Expresso quanto para qualquer uma das outras empresas que eu tivesse. Tá, mas nesse primeiro momento, foi para Expresso Nova Santo André, exatamente. Quais eram os valores desses direitos creditórios oferecidos à época? Eu não me lembro, doutor, eu só exemplifiquei aqui Qual era o valor mensal dos tributos devidos pela Expresso Nova Santo André à época? Na época também teria que ver, doutor, eu não me lembro corretamente, não. O senhor não sabe nem o valor dos créditos oferecidos, nem o valor dos débitos. Se passaram muito tempo. Não é que eu não sei, agora mesmo eu não posso precisar, mas eu posso verificar esses valores e apresentar aqui. E essa chamada primeira tentativa do senhor, né, que começou em 2006, ela se encerrou em que momento?
Eu acho que nunca houve um encerramento, né, de tudo. É que tentava de uma forma, não dava certo, tentava outra, não dava certo. Eu acho que isso transcorreu 2006, 2007, por aí. Mas só para eu entender, porque o senhor enumerou 3 tentativas, eu quero entender quais são as 3 tentativas. A primeira, Expresso Nova Santo André, Parcelas Vincendas, 2006. Exatamente. A segunda tentativa, qual é? A segunda tentativa foi exatamente quando eu coloquei a primeira, é porque ela de Parcelas Vincendas, certo? A segunda tentativa que nós fizemos foi a de saldo devedor. Quando foi isso? Acredito que em 2008, mais ou menos. O senhor se lembra o valor dos créditos oferecidos? Não me lembro. E a terceira tentativa? A terceira foi exatamente quando eu já tinha parcelado os débitos. O senhor disse que isso culminou com uma fiscalização da Receita Federal, que teria feito uma autuação do senhor, o senhor mencionou aqui no ano 2012. Isso. Essa fiscalização levou em conta isso que o senhor chama de primeira tentativa, débitos vencendos, ou segunda tentativa, débitos vencidos? A segunda tentativa dos vencidos, porque os vencendos a gente não conseguia nem colocar, só entendeu? Porque a gente tentava, não tinha trânsito julgado, era assim, trazia um material, passava por uma análise, ele mesmo chegava, não vai dar, isso aqui não tem como a gente colocar, seria como se eu deixasse de pagar o imposto, eu na verdade estaria devedor daquele valor ali, porque não era compensado. Então, o que eu gostaria de entender só é se os débitos já estavam vencidos e obviamente constituídos, né, para o senhor fazer essa... Por que houve essa autuação da Receita? Houve atuação da Receita, doutor, eu vou explicar para o senhor já lá no final, certo? Porque nós colocamos o direito creditório no balanço, que eu posso comprovar para o senhor, entendeu? E para Vossa Excelência aqui, foi colocado o produto lá, por orientação do senhor Oswaldo, certo? Que me garantiu que não teria nenhum problema. Mas eu tive o cuidado ainda de colocar, porque colocar é o seguinte, o senhor sabe como é que funciona, eu não posso explicar detalhadamente aqui, mas conheço o caso. Quer dizer, você diz, olha, eu estou aqui com esse documento, por essa razão eu não preciso pagar X, certo? Obviamente, não preciso pagar aquilo tudo, mas aí eu ponho na guia, eu ponho no DARF um valor e coloco aquele direito creditório ali, certo? Então eu fiz isso. Logicamente que a Receita não percebe isso no momento que a gente faz. Então o que nós fizemos? A gente mandou uma carta para a Receita Federal, no administrativo, dizendo de tudo que nós fizemos. Entendeu? Eu tenho esse documento para mostrar para Vossa Excelência e para quem de direito for. Aí encaminhamos para lá. A Receita mandou um outro comunicado dizendo que aquilo não era dedutível. Certo? Imediatamente nós refizemos o balanço e encaminhamos e pagamos aquele valor, que era por ordem de 2,5 milhões, que não era culpa do seu Oswaldo. Essa dívida não era do seu Oswaldo, essa dívida era da empresa mesmo, nesse momento aí, certo? Que nós utilizamos foi o crédito dele. E aí, em seguida, a Receita disse que não estava aprovado aquilo ali, nós retiramos, pagamos o valor, se não me engano, quase 3 milhões de reais naquela época, e depois a Receita Federal, eu não posso precisar qual é o time aí, de quando nós colocamos e quando a Receita fez a fiscalização. Fez a fiscalização, detectou que nós tínhamos alterado o balanço em função de colocar um direito creditório lá, que era ilegal, e multou a gente naquele valor dos 2,5 milhões com mais 100% de correção, de multa. O senhor disse que pagou, e mesmo tendo pago, a Receita... Mesmo tendo pago, doutor, o processo está no administrativo e quero dizer para o senhor... Qual é a empresa que foi fiscalizada e autuada? Diário do Grande ABC. Na Expresso Nova Santo André não houve nenhuma autuação? Não houve porque a gente não colocou na Expresso. Ok. E a terceira tentativa? Eu expliquei para o senhor aí. 2015? Já. Ah, tá, desculpa. 2015, o senhor Oswaldo veio novamente,
para tentar de novo, mas eu nem sei o que é que ele tinha, porque já não tinha mais o interesse, porque aquele débito que eu tinha já estava parcelado através da lei que está até hoje, 11.941, eu não me lembro agora, mas os débitos já estavam parcelados. E segundo as informações, você não pode pagar débito parcelado com direito creditório. Então, nessa ação penal 502, 21, 82, 33, continuidade do depoimento do senhor Ronan Maria Pinto, continuidade da palavra a defesa do senhor Oswaldo Rodrigues. Mais perguntas da defesa? Sim, excelência, só para completar, então eu não sei até onde pegou no áudio, mas 2015, então, não foi concretizado porque eram dívidas vencidas. A dívida já estavam parceladas, não havia mais a condição de fazer. Não havia mais razão de fazer. Isso, exatamente. O senhor respondeu em certa medida para o Ministério Público, mas apenas para confirmar, todos esses direitos creditórios que o senhor disse que o senhor Oswaldo ofereceu para o senhor, eles tinham um custo, certo? Exatamente. E esse custo envolvia um benefício para o senhor, na sua versão, que seria o deságio. Certo? Seria o deságio. O senhor se lembra do deságio de 35%. Mas não se lembra de qual foi o valor oferecido para o senhor? Eu não me lembro o valor, eu sei que tinha 35%, isso era de acordo com o papel que ele tinha. Certo? Tinha papel que dava. Não tem nem ideia de quanto que ele ofereceu? Não tem. Doutor, está repetitivo. Não, só para deixar esclarecido. Tá, só para finalizar. O senhor respondeu também a uma outra pergunta, mas só para confirmar, o senhor reconhece a sua posição é que o senhor ainda é devedor, então, da empresa Remar? Reconheço, sim, senhor. Eu reconheço aqui perante o juízo que eu sou devedor. O senhor é um empresário experiente e o senhor disse que várias vezes foi já ao mercado financeiro para buscar recursos, correto? Correto. Vou todo dia, doutor. Certamente sempre o senhor já correndo. teve algum episódio relacionado ao problema da prescrição para a cobrança de dívidas. O senhor sabe do que se trata? Não sei. Não sabe? Eu não sei, mas isso, a partir do momento que eu estou reconhecendo a dívida aqui, como eu já reconheci em outras situações para o senhor Oswaldo, eu não tenho nenhum problema de prescrição de dívida nesse sentido aí com ele. Eu faço questão de pagar aquilo que eu devo. Okay. Eu só espero... Desculpa. Sem mais perguntas. Seguindo aqui a defesa de Lúcio Soares, tem perguntas? A defesa de Santo Tordinho tem perguntas? A defesa do próprio acusado tem questões colocadas? Só no microfone dele. Então. Boa tarde, doutor Ronan. Boa tarde, doutor. Prometo ser breve. Obrigado. Eu queria falar um pouquinho com o senhor sobre esse contrato do empréstimo da Remar e da Expresso Nova Santo André, principalmente a respeito da garantia desse contrato, doutor Ronan. Então vamos lá. Quem assina como mutuário, ou seja, como devedor, é a Expresso Nova Santo André, correto? Isso mesmo, já confirmei aqui. Isso. E essa empresa, além da assinatura do contrato, ela como devedora, também foram assinadas notas promissórias dessa empresa, correto? Foram emitidas notas promissórias, sim, senhor. Tá. E essa era uma empresa que, na época do contrato, ela prestava serviços à Municipalidade de Santo André, correto? Correto. Tá. Se eventualmente essa empresa fosse executada com esse contrato, ela teria um prejuízo à sua imagem ou uma certidão negativa? Poderia ter algum risco de deixar de prestar serviços aos órgãos públicos? Com certeza absoluta. Além dessa garantia da própria empresa assinando como devedora, o senhor também assina na pessoa física, correto? Eu assino como na empresa Circular Humaitá e Ronan Maria Pinto. Tá. E essa empresa, da mesma forma como a Expresso Nova Santo André, também prestava serviços a órgãos públicos, correto? Correto. De transporte. Correto. Ok. E o senhor, na época, possuía patrimônio que supriria, bens que supririam esse valor de 6 milhões? Com certeza absoluta. Tá. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho melhor a questão da receita da Expresso Nova Santo André, principalmente em 2004. O valor que ela recebia, ele se refere ao pagamento de transporte público, é isso? Exatamente, doutor. Das pessoas que entram e andam no ônibus, é isso? É isso mesmo.
naquela época, como eu já disse aqui, e repito, nós tínhamos 65% a 70% da receita da empresa auferida era através de espécie. Tá, você está falando então dinheiro. As pessoas vão, pagam dinheiro no ônibus e o senhor acaba recebendo isso em dinheiro, correto? Mas eu quero precisar que hoje isso já mudou. Hoje é uma situação bem menor. Nós já temos vários postos de venda, enfim, mas isso, naquela época, era isso, controlado pela prefeitura, né, de todos o que vinha de receita em dinheiro e o que vinha de receita em vale transporte. O senhor pode especificar isso? Como é que era feito esse controle pelo contratante? A catraca é lacrada, doutor. Eles lacram a catraca, como é até hoje, e eles têm um controle interno do iniciante e o encerrante. Hoje já mudou bastante isso, eu posso explicar para o senhor, mas na situação de hoje. Naquela época era iniciante e encerrante, que eles sempre com a fiscalização e lacrava e tinham um controle dentro do sistema. E o senhor pagava os impostos em cima desse faturamento que era analisado em razão da catraca, era isso? Com certeza, o imposto daquela época, o senhor está dizendo, o senhor quer saber Vamos falar de 2004. do imposto de serviço, né? Isso. Porque é só o imposto de serviço é que era em função do faturamento. Então deixa eu ver se eu entendi. Naquela época o senhor se recorda, em 2004, quanto que a Expresso Nova Santo André faturava por mês ou por ano? Eu acredito que na ordem de 30 milhões ano. Tá, então estamos falando de 2,5 milhões por mês. Mais ou menos isso. Então desse 2,5 milhões, podemos dizer que pelo menos 1,5 milhão o senhor recebia em dinheiro. Em espécie. Fazendo a conta aí, não sou eu que recebia, doutor. Claro, a empresa. Porque esse dinheiro não passava por mim, não. Tá, a empresa recebia. A empresa auferia de receita, né, uma quantia significativa em dinheiro, mas isso não era um recebimento, eu auferia de receita. Era uma receita da empresa. E era uma receita contabilizada. Com certeza. Ela é contabilizada. Tá. Então era muito comum o senhor, com esses valores, pagar diretamente contas e não ter que depositar numa conta para pagar. O senhor chegava a pagar contas em espécie, já que a empresa, quando eu falo o senhor, eu falo a empresa, tá? Então, as empresas, doutor, elas têm essa prática quando tem dinheiro, de ter o mínimo de dinheiro nos cofres ou no encaminhamento, principalmente naquela época que ainda era mais difícil você ter um carro forte, etc. Certo? Então, era comum e ainda é comum em alguns momentos você fazer pagamento em dinheiro. Tá. Eu queria que o senhor especificasse os pagamentos feitos a remar. Tá? O senhor falou 8 pagamentos? Doutor, eu já disse isso daqui. Entendeu? Tá. E o senhor quer que eu confirmo? Não, eu queria especificar com relação o modus operandi. Quem que pagava dentro da empresa para o Oswaldo? Era o senhor? Era uma outra pessoa? Então, doutor, eu já disse que a empresa tinha a gestão financeira dela, que um dos gestores da empresa, que era o principal, o senhor Irineu, é que fazia todos esses acertos, entendeu? Agora, eu não posso precisar se era só ele que pagava o seu Oswaldo. Isso me desculpe, eu não posso precisar. Tá. E esses pagamentos foram feitos em dinheiro, correto? Foram autorizados por mim o pagamento em dinheiro. Tá. E o senhor recebia na época de transporte público, quanto que hoje é o preço do transporte público, o senhor sabe? Varia de cidade, eu estou perguntando de Santo André, por exemplo. Isso. Santo André hoje a tarifa é R$3,80. Tá, então o senhor recebia muita nota pequena, é isso? Doutor, eu quero afirmar de novo que eu não recebia nada, doutor. Só entendeu? A empresa que recebia, só me desculpe, então, eu não recebia nada. Tá bom, certo. Quando eu falo o senhor, eu falo a empresa, então o senhor me desculpa. A empresa, então, Expresso Nova Santo André. A Expresso Nova Santo André oferia de receita, né? Esses números que eu acabei de colocar aqui, certo? Que hoje a tarifa na cidade de Santo André, para quem compra, paga na catraca, é R$3,80. Quem compra vale transporte é R$4,50. Tá. Doutor Ana, pode olhar um pouco para mim também? Tá, que eu respeito aqui aos doutores, eu preferia olhar para eles. Tá bom. O que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte. O senhor recebe a empresa recebe nessa receita muita nota de R$1, R$2, e
O senhor fica com muita nota pequena ou em algum momento essas notas são trocadas? Doutor, eu vou voltar a falar para o senhor que eu não fico com dinheiro perdão. nenhum. A empresa, eu quero dizer que a empresa tem dinheiros, pega valores menores e pegam valores maiores. Quando a gente tem valores, e tem até uma prática muito grande que feirante, dono de mercado, enfim, os estabelecimentos próximos da empresa vão trocar dinheiro com a gente todo dia. Isso é uma prática, pegar moeda, pegar dinheiro pequeno para movimentar o comércio deles. Tá. Doutor Ronan, o senhor pode precisar quanto custou o jornal Diário do Grande ABC? O custo, doutor, sinceramente, eu não posso precisar para o senhor. As ações foram compradas por 30 milhões, mas o custo dele hoje, para mim, junto com o passivo, deve estar acima de uns 60. Tá. O senhor fez a primeira aquisição de cerca de 20% do jornal em março de 2003, correto? O março, abril, por aí. Tá, e a segunda no mês 4 de 2004 de cerca de 40%, correto? Isso, exatamente. Tá, e esse empréstimo celebrado entre Remar e a Expresso, ele se deu no mês 10 de 2004, correto? Conforme a excelência aqui já apresentou aqui os olhos. Eu não foi só numa data, foi em algumas datas aí, doutor. Tá. E a compra total do jornal se deu em 2007, correto? Ela terminou em 2007. Sem mais perguntas, Excelência. Senhor Ronan, o senhor gostaria de declarar algo final do seu depoimento? Doutor, Excelência, o que eu gostaria era de agradecer essa oportunidade de estar aqui, sabe, colocando a minha verdade, e essa é na que eu vou lutar sempre por ela, porque é a minha verdade, e agradecer Vossa Excelência, agradecer o Ministério Público por me dar essa oportunidade de estar aqui tentando esclarecer e me colocando à disposição de Vossa Excelência em aquilo que o senhor achar que deve, para que eu possa esclarecer mais ainda, caso tenha alguma dúvida. Eu quero te agradecer essa oportunidade de estar aqui, que eu queria muito, o senhor entendeu? Estar aqui muito antes até da data de hoje. Então eu agradeço muito ao senhor e agradeço ao Ministério Público por essa oportunidade. Não, é um direito do senhor estar presente aqui e fazer esclarecimentos. Então é isso. Pode interromper.